Oi, Maria Clara, lindeza. Esperando o Arão entrar para eu mandar o link para ele. Cida, Joana, oi. Olá. Arão já tá entrando. Esperando ele aqui. Yes. 15ª live já do Vamos Conversar. Kel! E aí? Aí, chegou. Agora eu vou chamar ele. Tô te mandando só aceitar. É, Yeah! tudo bem? Tudo bem, você? Bom te ver. Bom te ver também. Quanto tempo, né? Tempão. Uai, desde antes da pandemia, uai. É, tantas coisas aconteceram, né? Boa noite para ti, viu? Boa noite. Aqui, me conta tudo. Como é que você tá? O que que você anda fazendo? Olha, tô bem legal agora, sabe, Pri? Né? Foi, eu acho que difícil para todo mundo, né? Essa mudança tão radical, né? De repente, as portas se fecharam, as cortinas se fecharam, o chão se É, abriu e a gente o ficou céu fechou? e nós ficamos em pânico, né? Mas aí as coisas vão se construindo devagarinho, né? Hum, Passei por uns momentos assim bem de reflexão, sabe? Tentando entender, né, o que estava acontecendo. Eu achei que eu já tinha entendido um tanto de coisa na vida, mas a gente tem que ir levando e sabendo que cada dia a gente tem muito que aprender, né? Mas agora eu exatamente. estou mais tranquilo, assim, sabe? Agora eu estou naquele tempo de colher os frutos desse isolamento, Uhum, assim, uhum. né? Acabou que produzi muitas coisas junto com o mergulho, junto com o Mova-se, né? Eu acho que a gente não consegue, né? O grande barato é que a gente está sempre transformando, seja em que momento for, né? Seja para o bem, para o mal, a gente vai dando um jeito e as coisas vão tomando um rumo legal, né? Uhum. Então agora eu estou assim vendo e, né, depois de muita reflexão, até tentando perceber que a coisa não veio à toa, sabe? Eu acho que estava precisando de um balanço assim para as pessoas, né, poderem entender que estava tudo muito errado, né? Era muito excesso, né? Muito Excesso de excesso. violência, excesso de falta de respeito, excesso com a natureza, falta de respeito com tudo, né? Eu espero que a partir de agora as coisas comecem a ter um pouco de calma, sabe? Para a gente poder voltar a ter um equilíbrio bacana, né? Porque, cara, é muito necessário, sabe? E assim, produzindo, né? Dando as aulas, eu acho que eu descobri uma coisa legal com o brincar com o vídeo, sabe? Feliz Aham. porque as pessoas continuaram, né? Ficaram querendo também, né? Porque não dá para ficar só na, né? Você tem que
mexer esse corpo aí de alguma forma, né? Então, o balanço hoje está sendo positivo, sabe? Que Né? ótimo. Apesar de tudo, né? Apesar de querer abrir a porta, sair correndo e fazendo horrores, assim, porque eu Pegar gosto. umas 10 pautas de teatro. Cara, tá fazendo falta, viu? Né? Tá fazendo falta estar no palco, tá fazendo falta ir para o palco, né? Eu acho que, poxa vida, cara, ir para o cinema, sabe? Entrar na sala de cinema, numa fila de cinema, encontrar com os amigos, né? Assim, pô, correr para o abraço, né? Eu acho que tudo é difícil não estar tendo, mas virá, chegará, né? E eu acho Tem também que a uma partir daí, coisa. Pode falar. eu acho que a partir daí também pode acontecer muitos projetos legais, né? Eu acho que eu estou tendo essa oportunidade de trabalhar com a questão da tecnologia, que para mim é muito complicado, assim, sabe? Eu não tenho essa afinidade. Tem uma coisa que eu até estava falando, eu acho que eu estou pagando todos os meus pecados, cara, porque muita função que você tem que descobrir, que você tem que correr atrás, né? Aí não dá certo, aí você fala, putz, e agora? Aí, né? É o dia inteiro para descobrir um pequeno detalhe. Assim. Eu sou muito jurássico nesse aspecto, sabe? E não tenho problema em falar e assumir. Eu prefiro ler um livro, prefiro ver um filme, do que ficar buscando. Né? Claro que eu. Mexendo em configuração de aplicativo. Pois é. Né? Claro que eu, né, tenho acesso do básico, do necessário, né? Uhum. Algumas redes sociais, e, enfim, né, todas aquelas coisas que todo mundo hoje, para estar conectado com o mundo, precisa. Mas esse aprofundamento, eu realmente eu não dou conta, sabe? Assim. Mas estou aprendendo e está sendo super legal. Estou achando que está Eu tô tendo. achando ótimo, porque também as pessoas acham que eu sou super high-tech, assim, né? Super dominadora das redes sociais. Eu não sou nada, eu sou a maior farsa, assim. Eu sei também o básico do básico. E também para mim tem sido, assim, muita descoberta. Algumas são muito legais, mas é isso, né? Eu tenho a sensação de que a gente que trabalha com o corpo, né? Da cabeça aos pés, a gente vai para uma vida. Eu não sei nem se as palavras são boas para dizer o que eu quero dizer, mas eu queria dizer assim, uma coisa mais presencial mesmo, mais dessa tecnologia aqui que a gente tem, né? Tecnologia no corpo, né? Em corpo, e não e menos das tecnologias fora do corpo. Mas também não tem jeito, né? Assim, a gente está no século XXI e esse virou não só um meio de comunicação, mas uma possibilidade também muito boa que a gente tem de se manter conectado, né? Eu fico pensando sempre nas outras pandemias, né? Como é que esse povo deu conta, literalmente isolados, né? Assim, não tinha nem um SMS para mandar para um amigo. Então eu tenho me esforçado um pouco muito nesse sentido, assim. E essas lives têm sido uma coisa muito gostosa que tem me ajudado muito a passar por essa quarentena, assim. Aham. Tem conversado coisas incríveis. Que Ai, imagina, se não tivesse isso, seria muito mais difícil, né? E é com bonito certeza. também esse movimento todo, de, por exemplo, muitas pessoas compartilhando os trabalhos delas na rede social. Então a gente está tendo a oportunidade de acessar, né, assim, as pesquisas de pessoas de todos os lugares do mundo, que também de outras formas, ou demoraria muito para a gente acessar, ou a gente nunca nem ia tomar conhecimento, né? Então tem essa parte também que eu considero boa da coisa toda. Não, é fantástico, assim, é uma ferramenta muito sedutora, né? Porque se você começa, você vai e não dorme e não faz mais nada e vira noite, vira dia, vira noite, porque são possibilidades incríveis e isso é muito legal. E isso que você falou realmente puxa vida, é a salvação, né? Porque ter esses acessos todos, né? A gente vendo coisas incríveis, tendo acesso a coisas que talvez no mundo real a gente e fora de uma pandemia talvez a gente não tivesse esse acesso, né? Tanta gente liberando tanta coisa legal para você se informar É. mais.
ter mais conteúdo. Então, isso está sendo muito bom, sabe? É nesses aspectos que eu acho que tem uma questão positiva, entende? Assim, né? Porque ficar Uhum, em casa, eu adoro. Mas eu adoro ficar por opção, cara. Eu quero ficar na minha casa um mês, né? Mas assim, a uhum. obrigação, né, em todos os aspectos, né, desde trabalho, foi muito doloroso para mim essa parte, sabe? Eu achei, inclusive, que eu nem ia aderir, porque eu não via nenhuma relação. Assim, eu falo, cara, meu trabalho é presencial mesmo, é sala de aula, é toque, é, é próximo, É suar junto. é manipular, sabe? Assim, então eu não via relação nenhuma assim com essa ferramenta. Eu falei, cara, não vai ter como, né? Mas aí o tempo que eu realmente fiquei isolado, aí vou fazer o quê? Vou trabalhar, né? Então assim, botei os meus pijamas, que é as roupas de aula, e comecei a ficar rolando dentro de casa e todas as minhas ações, elas viravam um motivo para eu falar, olha, isso pode ser interessante, né? Olha, cortar a cebolinha, olha esse movimento aqui da mão, do pulso, olha que coisa mais relaxadinha, né? Aí olhando, rolando pelo chão, entrando nos obstáculos de casa, né? Armário, cama, né? Porque foi isso que eu comecei a fazer, até para poder ficar mais tranquilo e Olha amargar só. as dores. Aí eu entrei na questão do vídeo, então foi muito bacana. E eu acho que tem uma questão também que eu acho que é bem genial, que é você poder tentar, né? Porque olha que interessante, né? É esse veículo aqui. Eu estou aqui, você está aí. O que vai ser importante nesse momento é a minha fala. Ela tem que ser muito bem compreendida para chegar na consciência. Né? Eu não vou fazer uma sequência de vira, de gira, de salto, assim, dentro da condição do meu trabalho, isso é impossível. Né? Então, está me ajudando muito, sabe, a ter clareza com as palavras, né? Que No legal. sentido de mandar a informação correta, o que estou fazendo, né? Como as rotações, as dobras, né? As partes do corpo muito bem conceituadas, assim, o que é que elas podem ou não fazer, e ter esse acesso realmente do vídeo, sabe? De ter essa brincadeira, entende? De como Aham, é que isso pode fazer com que a coisa flua. E aham, para você ter esse acesso de partes do corpo, né? Aqui nos bastidores, que é essa parte que ninguém está vendo, está tendo um trabalho incrível para você suspender, para você baixar, para você dobrar. Então, enquanto tem o foco de uma parte do corpo, o resto está em trabalho total. Então, isso está sendo muito aham. legal, sabe, né? Que massa. Acho que tem uma coisa do toque também, que está sendo, eu acho que muito regulador em relação às emoções, sabe? Né? Esses toques, né? Eu acho que de repente sensibiliza, eu acho que alivia também qualquer condição de angústia, de tristeza, né? E sem falar que tem uma boa música, e assim a gente vai. Eu adoro, eu passo o dia escutando música. Eu até falei assim, acho que eu vou entrar Nossa, na live da Pri adoro. com uma música, fazendo um rock and roll, assim, pra gente fazer a festa, né? Ah, a Porque gente pode fazer isso no final. Total, podemos, dançar junto. Eu não é acho verdade? muito legal quando você fala dessa coisa assim, de como que essa condição nova está mexendo no seu trabalho, né, no seu ofício como artista professor, né, que você também é da turma dos que não separa uma coisa da outra. Então, esse estado de pesquisa, né, assim, de olhar mais uma vez para o seu trabalho, agora nessa condição nova, e ver como que você pode. Eu nem acredito muito mais nessa palavra desconstruir, não, mas é continuar construindo o seu trabalho, né, a partir desse novo contexto, assim. Uma coisa que com a Raquelzinha Pires está até aqui, tem um monte de gente aqui depois que você mandar beijo, eu vou te falar. Olha A que gente legal. discute muito com ela essa coisa mesmo, assim, da gente como nós, professores, comunicamos aquilo que a gente quer compartilhar como exercício, como experimento, como prática, que isso é muito importante dentro do nosso trabalho, né? A gente percebe que
Existe uma certa tradição na dança, que era uma tradição de passar para frente aquilo que a gente tinha aprendido com os nossos professores, né? Seja na forma de falar, no exercício que a gente compartilha e tudo mais. Mas com as gerações avançando, as coisas mudando, a gente foi se dando conta de que isso já não era mais suficiente, né? Então a gente precisava encontrar outros formatos de dar aula e com isso outras formas de comunicação que eu acho que é fundamental para o nosso trabalho enquanto artista, né? Não sair desse lugar de pesquisa jamais, né? Está questionando sempre. É. E sabe uma coisa que é também muito bacana, porque né, você sozinho, e é incrível, porque assim, em casa eu estou mais ocupado do que fora. Eu acho que isso é uma coisa bem geral. Tem hora que eu fico exausto, cara. Se eu acordo no outro dia, eu falo, cara, nossa, passou um caminhão em cima de mim, sabe? Mas é porque eu me vi mesmo na atividade, né? E aí, olha como é legal, né? A gente dá umas piradinhas também de vez em quando, né? E aí, Dá. né? E aí eu acho que eu comecei a ficar meio que assim, hoje eu tô triste. Deixa eu ver como é que é esse movimento da tristeza, sabe? Qual que é esse olhar da tristeza? Tudo com a câmera, né? Aí, sabe, Que e ver ótimo. que o sentimento também, ele pode te trazer uma informação corporal, sabe? De movimento, né? Que estado de corpo é esse que, de repente, pode fazer uma diferença, será, quando você faz um movimento de braço, entende, né? Então, essa relação dos sentidos, assim, né, também. Eu estou provocando muito assim, as pessoas, né, porque tem as telinhas todas lá. Então, de vez em quando, até terminar a aula, eu falo, gente, vamos dar um beijo, sabe? Vamos dar um Ai, que tudo. sorriso, né? Vamos aproximar o olhar, né? Porque eu acho que, de uma certa forma, saber que não estamos sozinhos, por mais que a gente não tenha o contato, né? Uhum. Mas a gente pode, sabe, demonstrar. E eu acho que isso, nesse momento, é falar, olha, a gente está juntinho. Adoro ficar brincando com essa coisa da tela, com o outro aqui do lado. Ai, tá sentindo? Aham. Que tô, ai, que delícia, que coisa mais maravilhosa. Vamos entrar, sabe? E aí a gente não para, né, de criar, a gente não para de inventar, sabe? E eu acho esse momento, né, que é um momento que... Porque assim, eu aprendi ao longo da minha vida que tá tudo ótimo aqui, mas lá na frente deu merda. Então, Hum. assim, acabou tudo, vida difícil, porque perdeu, né, alguma condição ok e tal. Mas eu aprendi que toda vez que acontece, sabe, uma mudança radical na sua vida, é porque lá na frente vai ter uma porta bem mais legal, que ela vai se abrir e vai ter uma bonança genial, né? Então, eu achei que eu estava um pouco preparado para isso para o resto da vida. Quando me chega toda essa confusão, né? Eu falei, caramba, eu não estava preparado, né? E isso me deu uma certeza muito legal, sabe? Da É, escolha do que eu fiz a minha vida inteira, sabe? De que ser ótimo. um artista da dança, de conhecer o meu corpo através de todos os sentimentos, com as minhas possibilidades, sabe? Eu sou um artista, um bailarino que eu gosto do movimento, eu gosto da pesquisa corporal. Eu acho que hoje eu relaciono muito o meu trabalho hoje a uma questão de saúde também, sabe? Né? Então, eu trabalho com todas as pessoas possíveis, né? O mergulho em cena é uma preciosidade, é uma pérola maravilhosa, né? Você conhece aquelas pessoas e, cara, ver o envolvimento, sabe, de médicos, fisioterapeutas, psicanalistas, dentistas, a variedade, professores, Filósofo. tudo, entendeu? E assim, né, pesquisadores, as pessoas que têm esse amor, essa paixão pela dança. Então, assim, é Hum. uma oportunidade muito grande, né, de estar junto dessas pessoas e poder
desenvolver junto com elas possibilidades, sabe, de ir para a cena, né? É cena para palco, é cena para casa, é cena para praça, são intervenções, são instalações, são espetáculos, são performances. E agora, a gente fazendo um trabalho literalmente no confinamento, que é o trabalho do vídeo, que são os contos virtuais da vida paralela. Que tá Que tá, muito legal. cara, olha, a gente acabou finalizando os contos no domingo. Veio uma melancolia, sabe? Veio tristeza, assim. Eu até arrepio quando eu falo, porque foi uma coisa, foi uma ideia que surgiu muito para incentivar, né, as pessoas, né, o Hum, pessoal do mergulho a estar junto e a trabalhar e estar em produção. De repente a coisa foi tomando um corpo, né? E eu, a Regina Amaral, a Cida Prado e a Joana Prado, a gente ficou em equipe, porque a gente ia fazendo essas compilações. Chegava vídeo de várias ordens, uma coisa nada a ver com a outra, né? Cada um no seu estado, no seu momento. E aí a gente juntava e começava a ver o que é que uma coisa tinha a ver com a outra e dar título para legal isso, demais. sabe? Legal Escolher demais. música para isso. Aí vem a Mari, né? A Mari, coisas da Bubu, a Mari Flesch, uma artista plástica genial, trabalha com aquarelas lindas, né? Que fez toda essa ilustração junto com a gente, né? É É importante muito falar que lindo. a Mari, ela é uma parceira e é uma artista assim fabulosa, né? E fazendo um trabalho lindo agora com aulas virtuais de aquarela. E ela com criança, Uau! então, os contos vieram de um jeito muito bacana, né? Então, foi um encontro muito genial. E isso foi dando para a gente um alívio também, porque a gente divertia horrores, né? Porque as coisas... Ah, e como é que vai ser o nome disso? Aí eu vou contar uma historinha, eu posso? Fica à vontade. Deixa eu só. Gente do mergulho, que eu sei que vocês estão tudo aí. Cida, Joana, Aline, Roberta, Gabriel. Quem mais que eu vi aí que mandou até mensagem pra gente? É a Martinha, eu acho. Tem um monte de gente aqui. Um beijo pra vocês. Marizina está aqui, Letícia Carneiro, Maria Clara, Raquelzinha, Renê acabou de entrar, Fito. Olá, Fito, graças por estar sempre aqui. A gente é da Costa Rica com a gente, nós estamos muito Então, chique. que Conta querido. essa história. Não, é só para você ter ideia como era divertido e como era aliviador, sabe? Esses encontros que a gente passava tardes, né, fazendo as compilações. E aí a gente ficava escolhendo música e tal. Aí a Rê me fez uma pergunta. Essa história ela é muito legal de contar porque ela é a nossa cara e como é que as coisas acontecem, né? E aí a Rê ela me perguntou, Arão, e essa música desse vídeo, de quem é? Aí eu falei, é da série do Versace, da Netflix. Ela falou, da Sally. Aí eu falei, não, série do Versace. Ela falou, da Sally Versace? Eu amo a Regina. Eu amo muito. Pô, né, cara? A gente ficou rindo horrores com essa coisa. E, não, é a série do Versace. E ela ficou insistindo até que ela digita, quem é a Sally? Versace, né? Aí a gente falou, não, cara, é o nome. Ela dá nome e sobrenome, é tudo. Não, e muito próximo, né? Dependendo da forma como você escuta. Série, versátil. Não, é que, mas ela fala de um jeito que até parece que ela sabe quem é Célibo Versátil, né? Tipo, Não, eu conheço ela é tudo, né? ela foi pesquisar, ela falou, não estou encontrando a série Versace. Maravilhosa! Muito bom, né? Então, Muito, e assim gente. foram, né, os contos sendo feitos com essa diversão. Então, de repente, e foram 3 temporadas, né? Teve o momento dos contos virtuais, depois a gente colocou os exóticos, atrativos exóticos, e depois é tudo ficção, né? Foi uma coisa meio abstrata assim, tal. E domingo a gente encerrou esses contos e aí veio
essa tristeza, essa melancolia. Parecia que já não basta esse buraco enorme que você abriu, aí abriu um outro, assim, sabe, em cima do mesmo. Mas foi uma experiência muito bonita. E hoje nós temos 25 contos, né? Foram mais de 100 vídeos, assim, e Ah, cada que vídeos lindeza. lindos, assim, sabe? E o mais legal é porque eles tinham esse foco para o isolamento, né? Então, a gente via também essas emoções, né? Essas pessoas nos seus lugares, e o gesto, né? A ação, ela demonstrava aquele estado emocional também. Então foi muito bonito, né? E as cartas Aqui, da dança. só para quem não sabe, né? Fala aí onde que o povo pode acessar essa maravilha toda. Olha, está postado lá no arroba Mergulha em Cena, tudo junto, minúsculo, e no arroba Carlos Arão, Aqui no Instagram. aqui no Instagram. E tem também as cartas do Movo, assim, né? Que também foi uma Ah, coisa sim, eu genial, né? participei. As cartas têm muito a ver com os nossos projetos, né? Com as videocartas, com o Move Post, com o Sete Aberto. Então, um foi sendo desdobramento do outro e que foi trazendo sempre umas novas informações. E as cartas, elas também tomaram, né, um lugar muito bonito, assim. O Brasil inteiro participou, um pouco fora do país, e eu acho que foi num momento que as pessoas também estavam precisando desabafar, sabe? Total. Então, vem coisas lindas, incríveis, né? Então, fazendo um pouco agora esse, esse mapeamento do que foi, do que está sendo esses 3 meses, eu estou achando ele bem produtivo, sabe? Estou achando Que legal. que, de uma certa forma, está ajudando a ampliar, talvez, assim, sabe? A possibilidade de trabalho. Eu acho que essa ferramenta, talvez eu não vá abandoná-la nunca mais. Até que se prepare para tudo, hein? Não espere nada. É isso aí. Aqui, no começo da quarentena foi tão bonito, assim, porque eu comecei a receber, por exemplo, Marise e Joelma me mandaram uma carta falada, uma dança falada. Como é que é? Como é que vocês chamaram, Marise? Me ajuda aí. Mas elas me mandaram um áudio que a dança era o que elas estavam contando no áudio. Menino, uma Você coisa que mais tem linda. que fazer a carta dançar, né? Não, recebi um de Marise, 7 e pouca da manhã, gente, mas eu chorava tanto escutando aquele negócio e dançando no café da manhã. Falei, meu Deus do céu. E aí eu mandei para as pessoas também, começava a ler poemas fazendo áudio e mandava para uns amigos, assim. Ah, eu quis mandar cartas dançadas, obrigada. Ah, me deu vontade de mandar esse poema para você. E aí começava a mandar poema para os outros. Aí eu comecei a receber cartas. Me colocaram num grupo onde a gente trocava cartas virtuais entre a gente. Então começaram a surgir uma série de coisas que a gente já não estava muito pensando nelas. Eu não sei se por talvez hierarquizar muito também os processos artísticos ou as possibilidades de comunicação, dar mais importância para um, menos para outro, ou porque realmente era uma coisa que não estava muito no nosso espectro, mas eu comecei a receber uma série de coisas assim tão lindas, de tudo assim que você possa imaginar. Eu falei, gente, olha a importância, né, assim, de um momento desse que pede para a gente manter distância física, respeitar os espaços e os tempos uns dos outros. A gente tem que se cuidar, né, para poder cuidar do outro. Olha o tanto de coisa que pode surgir disso daí, assim, né? No sentido de trazer esse lado poético e mais humano nosso mesmo, assim, né? Você pensar numa pessoa, imagina isso, né? A pessoa te manda, ai, eu quero mandar uma carta dançada para você, sabe? Olha que cuidado, olha que carinho, sabe? Eu acho isso, para mim, isso tem muito valor, assim, é muito importante. Eu me senti muito cuidada, muito acolhida, assim, durante essa quarentena, sabe? Nesse sentido. Então, eu acho que essas
essas possibilidades todas que têm sido geradas, eu tenho vontade também de manter, assim, Uhum. manter. É, Porque no fundo, não sei se as coisas vão mudar tanto assim, né, Arão? Falando num campo maior. eu, ó, eu fiquei muito assustado esses dias, assim, porque eu estou literalmente confinado, né? Quando eu saio de casa, é para ir para o supermercado, que eu fico dando vexame no supermercado, fico derrubando coisas de prateleira, porque as pessoas elas vão vir na sua direção, aí você vai afastando. Eu Não. carrego garrafas de azeite um dia no supermercado, Ai, meu pato e tal. Deus. Mas quando eu saio de casa, eu saio de um confinamento para outro, né? Que é quando eu vou para a roça, assim, também é um lugar que Hum. salva demais, né? Porque aí você chega na libertação total, né? Que é a natureza, na sua essência total. E é tão maluco, cara, porque assim, não existe pandemia, sabe? Assim, tipo, o mundo é outro, Aham. né? Mas eu fico. Esses dias que eu saí, eu fiquei muito apavorado, porque está existindo uma certa normalidade, né? As pessoas elas começaram a viver normal. Então, assim, são coisas bem bizarras assim que você vê na rua, né? Tipo, gente sentada em cima da máscara e depois coloca a máscara, coisa do tipo assim, né? Eu acho que possível de mudança, sim, para algumas pessoas, sabe, Pri? Né? Porque, assim, Uhum. cara, assim, eu, eu sei que eu vou. Tô doido para uma festinha. Adoro, sabe? Tô doido Já para tá ir. convidada. Eu vou fazer uma rave de 3 dias aqui em casa. Querida, pode botar meu nome aí, que eu já estou indo. Tô doido para ver uma luz piscando, tô doido para dançar, para ver gente, sabe? Isso para mim é festa e eu adoro festa, sabe? Agora, muita coisa vai mudar na minha vida, assim, sabe? Assim, eu, particularmente, o Arão, eu acho que Uhum. eu tenho alguns excessos que eu não vou mais querer que faça parte da minha vida. Isso eu tenho certeza, sabe? Né? Talvez eu até pague um micão mais na frente, né? Porque a gente também tem essa memória curta, né? Quanta coisa está É, o muito. hábito é mais forte. Mas eu acho que tem algumas coisas assim, né? Eu já sou uma pessoa muito discreta, entendeu? Assim, em relação a algumas coisas, e eu tenho um respeito muito grande por muitas coisas na vida, sabe? Tipo, a natureza, sabe? Assim, eu fico puto, cara, quando eu vejo alguém jogando lixo na rua, sabe? Vou, reclamo. Eu acho que eu faço muito a minha parte nesse aspecto, porque isso para mim é valor, né? Uhum. Então, alguns excessos que eu acho que de consumo, por exemplo, sabe? Eu acho que eu vou relaxar muito com isso, né? É engraçado porque em um momento que, né, todo mundo, eu acho que teve uma mudança financeira muito grande, né? Mas É. eu descobri que estar dentro de casa nesse momento me fez, né, as lojas fechadas, tudo sem, me fez ver, cara, que você pode viver bem, sabe? Com pouco, né? Assim, claro que você Sim. precisa, mas não é ter aquela loucura, sabe? Do consumismo, do dinheiro, de ter que correr atrás, de ficar. Não, sabe? Né? Eu acho que tem uma. A gente está falando tanto essa palavra essencial, né? O que é essencial, Uhum. né? Total. Então, que a gente possa, sabe, eu acho que nesse aspecto, eu fico imaginando que algumas pessoas elas vão vão rever seus valores, sabe? E eu estou bem dentro dessa galera, assim, estou achando que eu estou fazendo parte dessa. Tô nessa turma aí também. É. Essa parte do consumismo, da gente começar a entender realmente o que é importante, o que é essencial, né? O que é supérfluo. A gente fazer escolhas mais, talvez mais assertivas, assim, né? Porque também o mundo como ele era, ele também é muito sedutor, né? Assim, você passa em frente a uma lojinha, aí você acha que você precisa de uma coisa, de uma comida, de uma roupa, de um negócio. E, na verdade, essas coisas, elas vão entupindo a gente, assim, né? Vai distanciando a gente daquilo que a gente realmente deseja e quer manifestar, assim, né?
Eu Eu acho também que, estou adorando isso, eu essa acho que uma parte. coisa que talvez eu volte a pensar e repensar são as viagens, assim, sabe? Os amigos que moram longe, sabe? Hum, Eu estava muito distante dessa. Eu acho que eu perdi também um pouco assim essa vontade. Às vezes, né, foi muito tempo na estrada, sabe? Desde muito cedo, desde lá da Paraíba, com 17 anos de idade, com grupos folclóricos e carará. Acho que teve um tempo, né, quando eu me tornei literalmente autônomo, eu comecei a dar prioridades para construir outras coisas. Mas agora uhum. me veio essa viagem, essa vontade, sabe? De visitar amigos na Espanha, de visitar os meus amigos na Suíça, sabe? De ir mais para João Pessoa, que é o lugar, que é a minha terra, que é onde eu tenho um dos meus amigos de adolescência, que até hoje a gente se ama pra caramba e que a gente, né, tem tão poucas oportunidades. Ver minha família, mas, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que para mim agora vai virar uma prioridade, sabe? Eu tenho muita saudade, ai, da minha história, né? Porque na verdade eu tenho duas Uhum. histórias hoje. É engraçado que a minha metade de tempo de João Pessoa é quase é a mesma metade de Minas, né? Então é uma coisa muito bacana, assim, né? Então eu tenho esses dois lugares de muita proteção, sabe? De muito acolhimento, né? Os meus Legal. amigos de vida, de carinho, e os meus novos amigos que têm o mesmo valor, sabe? Né? Os mesmos amigos que eu tenho lá, eu tenho aqui. A gente tem as mesmas relações. E eles se conhecem entre eles, porque eu levo muita gente para Ah, legal. muita gente de lá para cá também. E acaba que viram amigos, né? Então, na verdade, está virando uma coisa só. Mas eu Uma quero ter grande mais rede. essa possibilidade de estar junto das pessoas que eu amo e que estão distantes, sabe? É, essas coisas estão voltando, né, para muitos de nós, assim, né? A gente está voltando mesmo lá pro capítulo 1, né? Das coisas mais básicas possíveis, assim, né? Engraçado, né? Que a coisa ela tá nesse loop, Nossa! né? Eu Mas sou eu vizinha de porta dos meus pais, eu tô passando a quarentena com eles, assim, nunca a gente conviveu tanto na vida, nunca. Porque eu também, assim como você, também na estrada desde criança, né? Imagina. Comecei a trabalhar com a rua de lazer do Sesc e 7 anos de idade eu já estava ganhando cachê, viajando Minas Gerais inteira. Nunca passei tanto tempo assim com a minha família, na companhia deles. Mas eu acho que veio no momento certo, sabe? Que esse trem também. Porque eu sinto que agora também eu tenho a maturidade e a tranquilidade para desfrutar da companhia deles. Porque também quando eu era mais nova, né? Aqueles, aqueles frisson, aquelas coisas todas meio de gente jovem também, que engoliu o mundo e tal, eu não tinha muita afinidade assim para ficar tanto tempo, né? Eu lembro de uma viagem que a gente fez, acho que uns 10 anos atrás, a gente fez os papo de férias. Nossa, era para ter sido uma viagem de 10 dias, no quarto dia eu já estava em Belo Horizonte de volta. Não dei conta. E agora, imagina, 3 meses de quarentena, a gente super in love, assim, super se curtindo, sabe? Tá sendo uma experiência muito legal, assim, muito legal muito mesmo. bom, né? Olhar para os meus pais, é. Ah, e tem umas coisas que são emocionantes, né? A gente pensa, a gente sente, né? É um momento especial, realmente, né? E o mais louco também é que tá acontecendo tudo, né? Assim, loucura em todos os aspectos, né? E você sem poder reagir, né? Então, isso também é uma coisa bem séria a se pensar, né? Como é que, de Hum, repente, está um país maluco, todo virado de cabeça para hum. baixo, e a pandemia, e te impedindo de se posicionar dignamente, sabe, como um cidadão. Então, é uma loucura, né? Mas eu fico tentando ver
tem uma amiga que a gente conversa bastante e toda quarta-feira a gente tem um encontro, às 11 horas. Ela é uma fisioterapeuta, uma figura muito interessante, que trabalha com as experiências somáticas. E a gente fica se regulando através das nossas lives. Assim. É a única live que eu faço é com ela, eu e ela, para a gente meio que debater um pouco a vida, mas sempre pensando o corpo nessa história toda, né? E ela fala nessa palavra que eu acho ela muito bacana, que é a esperança, né? Hoje a gente estava até falando assim, às vezes pode até soar meio piegas e tal, mas, cara, é aquilo, né? A esperança não é o passado, é o futuro, né? É o que É. está por vir, está aí. E eu estou muito esperançoso, sabe? Essa é uma palavra que eu estou exercitando. Qual que é o movimento da esperança, sabe? Qual que é o olhar da esperança, né? Estou fazendo muito esse exercício porque eu acho que a gente precisa, né, inclusive, fazer o exercício de, daqui a um tempinho, estar fora de casa, para a gente não poder estar fazendo tanta bobagem, né? Então, sabe, né, como é que é se comportar, porque eu fico imaginando que essa pandemia não vai acabar, né? Vai reduzir, vai... Mas eu acho que tem uma história que o grande barato é como você vai ficar agora se relacionando com tudo e com todos, né? Então, eu acho que essa nova forma de aprender a estar no mundo, ela vai ter que ser exercitada, sabe? Ela vai ter que ter, É. né? Para a gente poder se habituar e achar que isso tudo é lindo e é maravilhoso e é bacanérrimo, sabe? Né? Com os ônus e os bônus. Não é? A Letícia Carneiro tá falando aí, ó, que ela tá aprendendo a escutar na quarentena. E a Marise falando que esperança é o presente para ela hoje. Ai, que bom. Eu acho É, que porque são coisas que acalmam o coração da gente, sabe? Né? É, essa, é, eu passei uma época aqui, né? Agora não mais, porque parece que viver dentro de casa e ter essa comunicação virtual com as pessoas, parece que, né, vai se tornando uma coisa mais normal. A gente faz as nossas festinhas, a gente faz os encontros, a gente toma aqueles vinhos maravilhosos, aí todo mundo dança. É muito bacana, né, ter essa intimidade também por aqui. Mas o começo, eu fiquei muito solitário, assim, para eu poder entender, sabe? Eu gosto muito de entender as coisas sem muitas relações, assim, sem muita gente. E a partir disso, eu tentar achar o meu caminho, sabe? Achar minha vida, achar o jeito, entender o que é que está acontecendo, sabe? Né? uhum. Então foi um momento de todos os sentimentos que você possa imaginar, sabe? Mas foi o que me fez ressurgir, né? Foi a hora que o negócio fez, né? E eu fico imaginando o tanto que é necessário isso, né? Então, eu acho que isso também é libertador de uma certa forma, sabe? Eu acredito também. Como é importante a gente ter tempo para a gente mesmo, assim, né? Ter tempo para você, para você realmente seguir suas próprias regras, digamos assim, né? Se for para poder ter os seus momentos catárticos ou reflexivos, ou para não fazer nada, para cozinhar, não importa o que seja, mas ter Exatamente. esse lugar de privacidade, assim, né? Também ele é importante na nossa construção humana, né? Super Porque importante. a gente é relacional, mas você tem que se relacionar a partir de Eu acho que eu vou ter que colocar uma carga no meu celular, pode ser? corre, pode sim. Amo. Isso são as lives, né? Isso Aquele é a que vida nunca fez real, tá live na vendo? vida, né? Mas, olha, eu acho que tudo isso
vai vir tanta coisa legal, cara. Vai vir tanta coisa legal, sabe? Eu tô assim, só esperando chegar, de verdade. Eu sou confiante nisso também. Ou seja, eu desejo, né? Eu estava até conversando, eu não sei em qual live foi, falando disso, assim. Eu fico também fazendo muito exercício de pensar comigo assim, o que que é aquilo que eu desejo que aconteça no pós-pandemia e o que será que realmente pode vir a acontecer na pós-pandemia, né? Porque se a gente olha historicamente, a gente tem algumas pistas, né? E que elas não necessariamente vão corresponder ao desejo de cada um, né? Que eu acho que a gente tem desejos muito prósperos, muito benevolentes, muito amorosos, muito positivos mesmo, e é legítimo que seja assim, porque aí cada um vai fazendo sua construção dentro disso, né? Mas Sim. aí a minha pergunta é, também olhando da janela para fora, né? Voltando naquilo que você estava falando, se a gente pensa no nosso contexto de país hoje, aí eu fico tentando equalizar essas duas coisas, assim, sabe? Meu Deus do céu, quem sou eu nessa fila do pão, assim, né? Porque também haja fé, né? Haja fé e esperança também para a gente ficar em cima das pernas, né? Com tanta coisa acontecendo, assim. É, Por isso que eu tenho prezado esse momento de quarentena, assim, né? Também outra coisa que a gente tem falado muito é dessa situação de privilégio que a gente se encontra de poder fazer quarentena, né? A gente não pode deixar de falar nisso, né? E tem muita gente aí que não tem essa escolha. Então, também aproveitar dessa situação de privilégio para poder mergulhar a fundo nela, assim, e me melhorar também como sujeito, como ser humano, né? Tentar dar conta o máximo possível, né? Com dignidade, né, assim, dignidade e honestidade comigo, assim, né? Porque senão eu vou voltar para o mundo lá fora e vou ser atropelada por ele. Fico vai viajando mesmo. muito. É, Os editais já eu acho, estão todos abertos de novo, entendeu? Eu tenho que mandar planilha, fazer prestação de conta, ou seja, não mudou muita coisa, não. A gente que vai ter que mudar nossa relação com as coisas. pois é, Pri, eu vou te falar que isso é uma coisa que eu não gostaria mais de fazer, sabe? Porque eu acho que é muita sacanagem como artista, entendeu? Sabe, né? Eu acho que a gente passou uma época trocando de lugar, cara, sabe? Né? É, Perdendo tempo, né? Com tanta burocracia, né? Eu acho que também isso poderia ser pensado nesse momento, sabe? hum, Né? Porque eu não sei se isso vai ser uma coisa que vai me colocar em questão. Eu vou ter que pensar muito nisso, sabe? Se eu acho que com uhum, todo esse tempo de vida, se eu quero fazer isso de novo, de é verdade. isso. Uhum, E isso também é outra coisa que eu penso bastante. Cara, não dá para eu ficar pensando e escrevendo projeto enquanto que eu tenho outras coisas muito mais importantes. A minha função, sabe, da minha escolha não foi essa, entende, isso. né? Então eu acho que é importante, porque se a gente pensa nessa questão política, cara, né, existe a grana para isso, né? E isso O tem que ser problema não é esse. distribuído para o artista, né? Claro que tem que ter um controle, mas é porque a coisa ela é muito, mas ela é muito fora do normal, sabe? Ela passa de um ponto além de qualquer tolerância, assim, sabe? E o que é que leva, né, a gente a ficar envolvido, né? É a sobrevivência, né? A gente estabeleceu uma questão que ficou muito difícil, né? Mas eu acho que talvez seja a hora da gente dar uma viradinha nisso, sabe? Né? Eu acho que, né, eu acho que politicamente a dança, né, tá tão bonita, sabe? Né? Eu acho que algumas conquistas foram feitas que eu acho que é importantíssimo a gente falar, né? O próprio centro de referência, as reuniões do Fórum da Dança, né? É importante para quem não sabe, né, que tem muita gente trabalhando em prol disso,
Então, isso é trabalho, cara. Isso é dedicação para que mantenha a dança, sabe, com seu respeito devido, né? Essa conquista do centro de referência é algo maravilhoso, é o que a cidade estava precisando, né? Tem dias que eu fico pensando, né? Eu vim para Belo Horizonte a convite do primeiro ato. Eu conheci o primeiro ato em 1994 e eu estava um pouco perdido, que eu tinha saído um tempo fora e estava voltando para João Pessoa. E eu estava meio, sabe, assim, completamente deslocado, o que é que eu vou fazer? E aí acontece um festival, um lindo festival que acontecia em João Pessoa, chamado Funarte, que foi um festival de momentos históricos para a cidade, que passaram os grandes artistas, da dança principalmente. E nesse exato ano, a abertura desse festival, quem fez foi o primeiro ato, e estava a Dudude dando um curso, olha que preciosidade, né? E a Cássia Navas, que na época ela ia meio como avaliar os espetáculos, e todos estavam nesse lugar. Mas o primeiro ato estava indo abrir o festival e dar oficina, né? A Sueli estava fazendo isso, a Sueli Machado, e a Dudude com as oficinas. E aí foi um encontro muito bonito, né? E foi muito engraçado que na época a Sueli parece que ela estava fazendo uma audição para rapazes e o primeiro ato nunca tinha feito audição, né? Assim, então foi um momento bem peculiar. E aí, no momento que estava, né, eu fiquei lá, me envolvi um pouco com eles, conheci, e aí ela me fez o convite para vir a Belo Horizonte. Depois de alguns anos, é que eu vim entender para onde é que eu tinha, sabe, né? Eu vim para a Uhum. capital da dança, né? Eu vim para o nome da dança no Brasil, né? Porque eu acho que Belo Horizonte é uma referência de grandes personalidades da dança, de grandes grupos, de grandes nomes, né? E, cara, essa conquista da dança na cidade é um presente para a cidade. Eu não conheço Uhum. ninguém aqui, sabe, que não vá ao teatro ver um espetáculo de dança. Eu tenho um grande amigo, ele é da academia, né, intelectual e tal, e a gente saía bastante. E ele falava, nossa, era impressionante, né, cara? Às vezes a gente está conversando, aí as pessoas perguntam, você faz o quê? Ah, eu sou professor, universidade, sou isso aqui. Ah, que legal. E você? Eu falo, eu sou bailarino. Nossa, você é bailarino, né? Então eu acho O que povo tem, fica assim mesmo, o povo fica apaixonado. não é? Então eu acho que a cidade respira essa dança, sabe? Respira todo essa beleza que é, né? Porque a gente tem uma sorte muito grande, né, Pri? De ter esse privilégio de ter essa profissão, né, cara? Ela faz Ah, uma eu, diferença. eu sou muito feliz com a dança. E eu também, sabe? E assim, e eu sempre, na minha vida, né, nem sabia direito o que era que estava acontecendo. A dança já ela estava inserida no meu contexto, assim, sabe? Né? Total. Então é uma escolha muito assim potente, né? Então quando eu venho para Belo Horizonte com um encontro bem inusitado, é porque estava falando, olha, cara, teu lugar é lá, para lá que você tem que ir. Então eu sou muito grato, sabe, por estar aqui, sou muito grato pelas pessoas que eu conheço aqui, sabe, pelos artistas que eu tive o privilégio de trabalhar, né? A, a construção do Mova-se foi um momento muitíssimo importante na minha vida, E porque na história da dança da cidade também, né? pois então, né? Eu acho que a gente ralou pra caramba num momento completamente difícil, né? E não foi nada pré-estabelecido, foram as consequências que nos uniram, né?
foram muitas coincidências que levou a esse encontro. E foi um lugar de muito aprendizado, né? Porque a gente não queria seguir um modelo de algo que já existia. Então, né, o Uhum. que é que a gente vai... Ah, vamos fazer um coletivo, mas como é que um coletivo trabalha? Então, a gente inventava uma forma de trabalhar e ia estudar aquela forma, porque a gente não sabia como é que funcionava, né? Então, Aham. tinha essa coisa maluca que, ao mesmo tempo, era muito bacana, né? Porque deixava a gente também ativo, né? Então, e o mais legal porque a gente estudava, mas sempre estudando com o artístico junto. Então a gente nunca separava uma Legal coisa da demais. outra, né? E foi muito desafiador, porque a gente também queria passar por todas as etapas assim que a dança poderia nos proporcionar, né? Então a gente saiu muito do palco, sabe? Foi para muitos lugares. Hoje, essas aulas que eu estou dando têm muito a ver com as minhas experiências no Mova, assim, né? Com esse terceiro olho dos vídeos que a gente trabalhou com todos esses projetos, né? Então foi também um momento, puxa vida, de muita importância, sabe? Porque foram coisas incríveis, assim, internamente, que nós vivemos, né? E hoje, né, Esté no Canadá realizando um sonho, né? Andréia com os seus projetos e a gente junto, estamos juntos, mas também separados, que é uma coisa bem legal e que talvez isso que tenha ficado no início do Mova-se como uma proposta, sabe? Então, Legal hoje a gente demais. vive de um jeito muito lindo. E agora o mergulho, né? Essa parceria linda, assim, com um grupo de estudos e com essas pessoas maravilhosas, incríveis, inteligentes, interessadas. Uau! É muito Pô, bom bom, né? demais. Foi Muita saudade. muitas saudades. Foi uma mudança também na minha vida, né? Assim, a Regina, cara, com toda a sua sabedoria, com toda a sua dedicação, sabe? Distribuindo, sabe? Saberes, assim, doando, É, compartilhando, né? Com é. aquela generosidade, né? Eu fico pensando, como é que uma mulher daquele tamanho, 1,5 metro de perna, sabe? E ainda tem esse tanto de amor, né? É, não, Então a Regina é uma serva da dança, né? Assim, é um negócio muito doido a entrega dela pra dança. é, é, É comovente. Apaixonada por ela também. e eu estava nesse tempo de isolamento, eu fiz muito essa viagem nesse tempo, sabe? Né? E aí é muito bacana, cara, porque aí você vê realmente, sabe, cara, que tá tudo valendo a pena, sabe? Que bom, Arão. É, eu Olha sou. só, antes de você continuar, só para te avisar que a gente já tá a quase 2 minutos de encerrar a live, tá? Ó, Quando encerra, ela encerra. É, quando tiver 1 minuto, eu te chamo pra gente se despedir. tá bom. E é isso, é uma gratidão eterna. É um prazer enorme estar aqui com essas pessoas lindas, com tudo isso e tal. Te agradecer pelo carinho. Eu acho que essa foi uma experiência na minha vida, uma live. Eu estava muito sem. Né? Acho que eu não tinha muita coisa para falar, eu estava naquele momento. Mas foi Uhum, um prazer estar aqui com você, de verdade. Muito obrigado que bom. por ter me convidado. E que bom que a gente conseguiu se ver. Não, bom demais. Obrigada a você, viu, por ter topado. E várias pessoas que a gente está chamando e que tem dito pra gente que nunca fizeram lives. Então tá sendo muito legal fazer também essa conversa com vocês e matar um pouco de saudade, porque a gente está morrendo de saudade. Doido para encontrar todo mundo, dançar muito juntos. E aqui na live a gente tem chamado pessoas que, mais do que tudo, a gente gosta de ouvir, assim. Então é sempre, sempre muito gostoso te ouvir. Obrigada demais. Desejo que o seu resto de quarentena seja ainda melhor.
Apareça um dia para fazer aula, para experimentar. Ai, sim! Apareço sim. Apareça, me Me chama manda o aqui para a link. gente bater um papo. Vai ser bom dividir um pouquinho essa câmera, dividir esses Ai, vou movimentos, adorar. essas emoções, né? Gente, obrigada. Vai fechar.